Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje no ambiente aberto, como eu gosto de fazer às vezes, para mudar um pouco, né? Para discutir com vocês algumas questões assim que eu tenho percebido muito nos comentários. Se você está sentindo uma espécie de pasmaceira no nosso país, você está achando as coisas meio sem resolução, sem apontamentos para o futuro, saiba que você não está sozinho e você não está enganado. Mas isso não é de todo ruim, não. Se a gente levar em consideração, algumas coisas estavam acontecendo alguns meses para trás, algumas semanas para trás. Se você observar bem, exatamente há um mês, nessa data, 2 de setembro, a gente estava preocupado, ou muitas pessoas estavam preocupadas, com o que poderia acontecer no nosso país a partir do dia 7 de setembro. Inclusive eu criticava muito, inclusive os meus colegas que estão aqui nas redes sociais de uma maneira geral, que tem canais no YouTube, algumas instituições, que o tempo todo falavam na ameaça de golpe do Bolsonaro, e o Bolsonaro prepara o golpe, e o golpe está vindo, enfim, depois do golpe. Isso foi criando uma tensão muito grande, exceto aqui para nós, porque nós sempre falamos que nunca houve a possibilidade de ter uma transformação, uma ruptura integral do nosso sistema político por uma questão muito simples que eu também já abordei com vocês várias vezes, porque a área econômica está absolutamente blindada. Quem sempre se deu bem em países como o nosso continua a se dar ainda melhor, inclusive durante a pandemia. O nosso país está, segundo alguns economistas, está tendo algumas pequenas recuperações. Mas recuperação para quem, cara pálida? Recuperação para quem já estava muito bem recuperado, porque quem estava lá na base da pirâmide, essas pessoas estão aí nessas cenas que a gente está vendo, essas cenas deploráveis aí de pessoas tentando ir atrás de restos de ossos, enfim. Esse tipo de situação ninguém se ocupa para debater nas redes de direita, né? Para as redes de direita, essas situações são absolutamente inexistentes. Então, quando você olha o nível de tensão que a gente estava há alguns meses atrás e olha o que está acontecendo agora, de fato, a situação parece ser uma pasmaceira, previsível, como eu já tinha conversado aqui com vocês. Como nós apontávamos aqui que não haveria a tal ruptura, o que aconteceria no momento seguinte seria a frustração de grandes camadas que acreditavam nessa estrepulia do presidente da República. E o que eu estou observando hoje nas redes sociais de uma forma bem concreta? Gente, quando eu criei aqui o Portal do José, eu criei para 10 pessoas, para conversar com 10 pessoas, eram 10 inscritos. Então, quando eu estou hoje com vocês aqui e mais de 448 mil pessoas inscritas, é sinal que aquele pensamento que eu tinha de lutar, de conversar com as pessoas, de tentar esclarecer ao máximo, ele está avançando. E quando eu olho, quando eu vim para as redes aqui, que os canais de direita tinham 3 milhões de inscritos, 4 milhões de inscritos, vídeos com 500 mil visualizações, 800 mil visualizações, e vejo que essa turma, eles estão tendo visualizações na metade do que nós temos hoje nos nossos vídeos, é sinal que a gente está conseguindo avançar e eles, de um certo modo, estão recuando. Isso tudo está gerando um espaço de grande reflexão aqui no nosso país, porque como acabou o discurso louco, porque como também era previsível, eles não vão falar mais em artigo 142, você não ouve falar mais o nome do Alexandre de Moraes, você não ouve falar mais o nome do Barroso, você não ouve falar mais em Supremo Tribunal Federal, enfim. Agora eles voltaram às teorias conspiratórias mais rasteiras. Então agora com essa questão da vacina, a questão dos tratamentos, enfim, que eu já mostrei no nosso encontro anterior, que são absolutamente criminosas as falas dessa gente toda. Conforme eu salientei e apontei, se você não assistiu o nosso encontro anterior, dê uma clicada ali, porque eu vou colocar no finalzinho o link para você assistir. Eu aponto ali as estatísticas do que está acontecendo no mundo. Os países que não estão adotando os tais tratamentos precoces estão tendo até a metade ou menos da metade do número de mortos do que estão acontecendo aqui no nosso país. O que mostra matematicamente, aritmeticamente e cientificamente
que o discurso dessa gente é um discurso criminoso, é um discurso bandido e que, infelizmente, tem a conivência dos grandes veículos de comunicação, como eu gosto de salientar sempre aqui. Você vai falar, você está pegando no pé das televisões de novo, das redes. Gente, olha só, todos os processos de transformação no mundo, quando você teve sociedades que ficaram revoltadas com a fome, com o frio, com a desigualdade, com a injustiça, muitas vezes esse sentimento que não pôde ser contestado por máquinas de informação, ele avançou e ele acabou fazendo rupturas, acabou proporcionando revoluções. Aconteceu assim na Rússia, aconteceu assim até em Cuba, aconteceu assim na França, aconteceu em vários lugares do mundo, onde as populações foram adquirindo uma consciência e não puderam ser contestadas por uma máquina de informação a tempo. As elites globais aprenderam essa lição e eles sabem que a informação é poder. A informação gera a ação e a desinformação gera a conformação. Se antes eles nutriam forças militares para conter a revolta popular, hoje a situação é muito mais sofisticada. O exército se dá através das redes de comunicação, das televisões, das rádios, da internet, dos jornais, das universidades, das igrejas, enfim, existem várias estruturas que são conservadoras no sentido de não ajudarem a que o povo tenha uma ação mais propositiva, uma ação mais transformadora. Então, hoje, no nosso país, nós estamos diante de uma situação onde existe uma conformação de parcela grande da sociedade por conta da falta de informação. O que explica o Bolsonaro ter apenas 53%, 55% de rejeição? Quando a humanidade toda, qualquer pessoa, você e eu, se você olhar todos os analistas, todos os colunistas de todos os jornais, você não encontra um que defenda o Bolsonaro, exceto lá na Rádio Jovem Pan, mas não é mídia impressa. Eles descobriram um nicho ali, estão ganhando muito dinheiro, porque eles identificaram que tem uma parcela da população que tem um nível de ignorância política muito grande e eles estão trabalhando em cima dessas pessoas. Mas isso vai ter um fim. Isso não vai durar para sempre, até porque as elites econômicas, financeiras, elas vão se reciclando, elas pegam o palhaço, o trouxa da vez para representar um papel, como no caso o presidente da República, que acha que manda muito, e depois eles descartam e espancam, incendeiam a figura como se fosse um Judas, para tentar um outro que represente os mesmos interesses. E hoje, eu estava vendo aqui uma matéria no estado de São Paulo, essa aqui, que nos aponta alguns cenários também que eu já comentei com vocês. CPI mira caso de filipino para levar Bolsonaro à Haia. Muita gente tem questionado essa coisa, né? Se o Bolsonaro pode ser processado fora do Brasil. Pode, e está tendo agora um precedente muito interessante no caso desse presidente das Filipinas. A matéria diz: investigação aberta contra Duterte pode servir de jurisprudência para denúncia contra brasileiro, dizem juristas. Gente, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, no caso das Filipinas, o cara lá, ele foi eleito, mas ele implementou uma pauta de ultradireita, legitimando no seu discurso, vejam a importância de uma figura quando chega à liderança de um país, né? Começou a legitimar extermínio de pessoas acusadas de algum tipo de envolvimento com droga. Então, os grupos de extermínio lá começaram a se disseminar de uma forma muito grande. Como ele é o governante do país, ele tem uma grande influência também no Ministério Público, na polícia, na justiça do país. Isso faz desaparecer os crimes contra o seu próprio povo e que para o direito penal internacional é um crime contra a humanidade? Não. O que ele fez? A matéria não diz isso, mas eu já estudei o assunto e vi que ele rompeu, inclusive, com a Corte de Direito Penal Internacional. Ele não reconhece mais, porque ele sabe que ele pode ser alcançado e será alcançado por conta disso. Os juristas brasileiros e a CPI estão querendo colocar o Bolsonaro nessa situação. E tem 3 processos contra o Bolsonaro em Haia, por várias razões. Um já está em andamento e o outro ainda não foi apreciado. Quais as consequências desse tipo de situação? Bom, em Haia, quando eles olham para cá, para o Brasil, e veem, por exemplo, uma Procuradora-Geral da República, como a senhora Lindora, dizer que as acusações contra o Bolsonaro, pelo não uso de máscaras, que essas acusações não encontram lastro científico,
eu pergunto para vocês no português bem castiço. Tá de sacanagem, ô, dona Lindora? A senhora é paga pelo povo brasileiro para cuidar dos interesses do povo brasileiro e a senhora se converte em advogada de uma figura como presidente da República, contrariando todas as informações científicas do mundo. Então, a ministra Rosa Weber mandou de volta esse inquérito lá para a Procuradoria-Geral da República para dar uma chance para a dona Lindora, para ela se desculpar desse tipo de comportamento contra a sociedade, contra o povo brasileiro, contra a saúde do nosso povo, porque ela está sendo remunerada, regiamente, muito bem remunerada, para fazer exatamente o contrário, porque o Ministério Público é o fiscal da lei e zela pelos interesses da sociedade, como está previsto no artigo 127 e seguinte da nossa Constituição Federal. Então, diante dessa anomia das instituições aqui no nosso país, é possível que a Corte de Haia considere que, mesmo o Brasil sendo uma república com instituições democráticas, que está tendo um presidente que viola direitos humanos e direitos ligados à saúde, com conexão ao resto da humanidade, ao resto dos outros países. Portanto, ele vai ter responsabilizações ali. Politicamente, apenas será mais um acréscimo às imensas e inúmeras ações que o Bolsonaro vai responder aqui no nosso país, por todos os crimes que ele está cometendo, e crimes esses que não são devidamente esclarecidos para a opinião pública, como eu tenho salientado aqui sempre para vocês, por conta dos interesses econômicos que a elite brasileira tem em manter Bolsonaro, mesmo com tantas mortes, porque Bolsonaro mantém Paulo Guedes, pessoa com quem ele nunca teve relação, mas que foi plantado dentro do governo dele, dentro da estrutura, justamente para fazer esse trabalho sujo contra o povo brasileiro. Então é uma grande promiscuidade, é relação messianística, né, do indivíduo que pratica o crime e, do outro lado, ele tem a cobertura de outras instituições, outros órgãos, ele pode fazer o que ele quiser. É o que está acontecendo no nosso país. Nada explica mais de 600 mil mortes, gente, isso aí não é uma coisa, não são números, gente. Qualquer morte violenta que aconteça e que ganhe algum tipo de repercussão, a gente tem noticiários que varam semanas, meses, e a gente tem aqui no nosso país mais de 600 mil mortes cruéis que estão acontecendo ainda no nosso país. E isso não tem uma responsabilização, isso não é feito, não são feitas matérias nítidas para mostrar a relação de causa e efeito entre o comportamento criminoso de um governante e o resultado morte. Como eu disse a vocês no nosso encontro anterior, gente, com essa palhaçada que o presidente diz todos os dias, ele está estimulando as pessoas a não se medicarem corretamente, ou não se vacinarem, melhor dizendo, a se medicarem de uma forma falsa. O Brasil tem um índice de mortalidade por conta da Covid maior do que todos os outros 20 países que mais tiveram pessoas mortas no mundo, exceto do Peru, como eu já comentei com vocês, mas proporcionalmente o Peru tem 30 mil mortos, o Brasil tem 20 vezes mais mortos que o Peru, mas mesmo assim a relação mortos no Peru e Brasil, ela ainda é muito desfavorável em relação ao Peru. Então, isso tudo está acontecendo no nosso país, é uma coisa normal, isso não vai dar em nada? Bom, então o que vai acontecer daqui para frente? Com o desaparecimento desse discurso, dessa campanha de quebra institucional, agora o Bolsonaro só está fazendo as suas mentiras, as suas farofagens com a complacência dos grandes veículos de comunicação. Mas isso vai fazer cada vez mais com que a gente, baixando essa bola, a gente comece a enxergar problemas concretos para discutir a nossa realidade no cotidiano. Então, daqui para frente, o trem começa a entrar num trilho até chegarmos em 2022. Em 2022, vamos ter as candidaturas, nós vamos fazer debates aqui no nosso portal e a gente espera que quanto mais debates surgirem, mais a máscara dessa criatura que governa nosso país e das pessoas que lhe dão apoio caia para que a gente consiga enxergar o que está por trás. É muito difícil, porque o sistema tem dessas situações, o sistema econômico. Se antes eles dominavam os povos por forças militares, hoje eles dominam pela alienação, pela desinformação, pelo tipo de programação, pelo tipo de entretenimento, pelo tipo de diversão, pelo tipo de
de desfocalização dos nossos problemas reais. Gente, eu tinha outros assuntos para conversar com vocês, mas eu vou deixar para o nosso próximo encontro. Hoje foi um papo assim, espero que mexa com o teu coração, para você não perder as esperanças, porque no processo de transformação dos povos, das humanidades, da humanidade, da civilização de uma maneira geral, sempre existiram pessoas como você, pessoas que não se conformaram, pessoas que sempre ficaram indignadas com as iniquidades, com as injustiças, com as tristezas desse mundo, né? Então você não está sozinho não, estamos aqui para jogar luzes sobre essas questões. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.